Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, é tão interessante, né, aquilo que Deus tem feito. Então, a igreja pode dizer que grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio, amém? Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 6. Todos acharam? Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-los sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por um espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém? Irmãos, essa história, eu creio que é de conhecimento de todos. É de conhecimento de todos porque já leram essa história, sabem de como ela começa e como ela termina. Só que a vida de Daniel, ela fala muito aos nossos corações, porque Daniel, além de ter sido um homem fiel a Deus, Daniel foi aquele que não deixou se contaminar por nada. Daniel, o único objetivo da vida dele era servir a Deus, porque ele tinha sido ensinado pelos seus pais. Homens e mulheres ali, aonde ele vivia em Jerusalém, criam na palavra de Deus, conheciam a letra e então ensinaram a ele como deveria se portar diante de um Deus tão maravilhoso, porque eles já tinham passado por grandes experiências. Só que como foi profetizado por Isaías e Ezequias, de que Jerusalém seria sitiada e seria levado cativo, então no ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor então sitia a cidade de Judá, levando então cativo Daniel e muitos outros. Passado alguns anos de luta, o restante ali foram também levados. Mas eu quero me ater apenas à vida de Daniel. Não vou tocar no assunto dos 3 amigos que também partiram com Daniel. E é interessante, irmãos, se nós formos parar para analisar, Daniel, quando foi levado cativo, ele tinha 15 para 16 anos. Era um menino, era um jovem, iniciando ali a sua puberdade aos 15 anos de idade. Porque aqueles que foram levados da primeira leva foram aqueles que sobressaíam ali em Jerusalém. Daniel, ele era, além de ser bonito, era inteligente, era conhecedor, era culto. Por isso eles foram levados primeiro, porque o rei Nabucodonosor estava ganhando territórios e mais territórios, e um imenso território se formou, mas ele não tinha mão de obra suficiente, não tinha homens que pudessem confiar e pudessem formar para poder tomar conta ali daquele estado todo. Esse homem também chamava-se Daniel. Foi o homem que Deus reservou para poder ir ter ali. Daniel foi um homem que mudou a história e o conceito daquela geração. Irmãos, é interessante que quando Nabucodonosor sitia a cidade e leva cativo, eles andaram 2.000 quilômetros até chegar na cidade dos Medo-Persas. 2.000 quilômetros caminhando. Chegando ali na cidade, aquele menino com apenas 15 anos, ele não se deixou deslumbrar pela a vista da cidade. Aquele menino não deixou se contaminar por aquilo que a cidade estava proporcionando, porque eles conheciam Jerusalém, conheciam Judá, a sua terra natal, mas ao chegar ali na Babilônia, era tudo diferente, era estutuante, era tudo lindo, maravilhoso. Mas Daniel, ele não deixa se contaminar com aquela vista, ele não deixou se guiar por vista. Irmãos, Daniel foi um menino que fez diferença naquele lugar. E eu quero falar sobre a vida dele. E muito nós podemos compreender e aprender com a vida de Daniel. Daniel, então, ele não deixa se contaminar daquele primeiro impacto. Daniel, ele não se torna produto do meio aonde ele começa então a viver. Irmãos, muitos de nós, ao mudarmos para algum lugar,
nós costumamos então nos tornar produto do meio. O que quer dizer isso? Aonde nós vamos, nós deixamos que esse lugar então nos influencie, ao invés de nós influenciarmos o lugar onde nós estamos. Como poderia um menino de 15 anos, poderia então ser, se ali haveria impureza, e como manter uma pureza diante de tanta sensualidade? Como manter uma pureza aonde ele via belas mulheres, porque era garoto, estava na puberdade? Como manter ali sem ser contaminado, aonde o ético diante de tanta malandragem, não tinha como ser ético diante de tanta malandragem que existia? Como ser íntegro diante de tanta corrupção? Como ser honesto diante de tanta roubalheira? Nós vivemos isso hoje. Daniel passou por isso tudo. Como ser diferente a tudo aquilo que estava sendo proporcionado para eles? Naquele meio ali, muitos deles se deixaram levar e influenciar, mas dentre aqueles que estavam, 4 não deixaram se influenciar: Daniel e os seus amigos. A Bíblia não fala se existia mais alguém ali. Provavelmente sim, alguns amigos que estavam com eles, porque viam um exemplo de Daniel. Irmãos, então nós temos que estar atento à contaminação. Por isso a mensagem de hoje é essa, para que você não se deixe contaminar. Não se deixe contaminar, porque a contaminação, ela acaba fazendo com que você se perca. Daniel, então, ele não deixou se contaminar. E nós, vivemos em nosso mundo hoje, e nós estamos nos deixando contaminar? Talvez você possa falar: ah, mas naquela época era diferente. Irmãos, a época é a mesma. A sensualidade existia, a malandragem existia, a roubalheira existia, não é? Hoje, nós estamos vendo isso. Nos telejornais, nós vemos isso todos os dias da nossa vida. Aí você pode até falar: mas naquela época era mais fácil. Não, irmãos, não era. Era a mesma coisa. Como você está se portando em meio à sua vida? Como é que você está passando? Você tem deixado se contaminar com aquilo que estão trazendo à sua vida? Irmãos, aqui a Bíblia fala que Daniel, então, Deus coloca ele como um dos principais presidentes. Daniel, ele era um dos 3, porque o rei ali coloca então 120 prefeitos, entre prefeitos e sátrapas. Sátrapas eram os pequenos governadores de províncias. Para você ter a ideia de tanto que era grande aquela região, 120 províncias para serem governadas. A Bíblia diz também que o rei estava querendo colocá-lo sobre todos eles. Só que Daniel era um homem que fazia diferença. E eu quero falar para você hoje, irmãos, algumas coisas, algumas atitudes que Daniel vai nos ensinar, que nós temos que colocar em prática. A primeira atitude que nós vamos ver aqui é que Daniel se consagra e não se deixa contaminar. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 1, versículo de número 8, você não precisa voltar, eu vou ler. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele ousou dizer não. Irmãos, muitas vezes nós temos vergonha de dizer não para as pessoas. Eu não sei você, mas já passei por isso. Muitas vezes nós temos vergonha de dizer não por medo da reação da pessoa. E nos compactuamos com o erro, não é? Dizendo sim. Ou muitas vezes não dizemos nada, mas quem cala, consente. Daniel, quando foi-lhe oferecido ali os banquetes, Daniel teve 2 atitudes. Ele poderia ter escolhido uma das 2. Ali foi proposto, tentem imaginar a situação agora. Tentem imaginar aqui uma mesa. Aonde você vê nessa mesa? Picanha. Aonde você vê nesta mesa ali
uma costelinha de porco com mandioca. Pense aquela comida que você mais gosta, não é? Um camarão. Pense daqueles sucos mais bem ornamentados. Vai pensando no doce que você gosta, aquela mesa toda ornamentada, não é? Aquelas delícias que você olha, dá água na boca. Agora você imagine uma outra mesa, aonde nessa outra mesa existia apenas chuchu, beterraba, jiló, maxixe. Tentem imaginar, irmãos. Daniel então resolve o quê? Não se contaminar. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós temos que ter o discernimento que Daniel teve. Você sabe qual foi o discernimento de Daniel? Daniel percebeu que daquilo que era impuro, que aquilo ali era oferecido a demônios, que aquela comida boa era oferecida a demônios. Então ele viu naquela comida que ali existia alguma coisa ruim, que ele poderia então mais para frente poder se contaminar e perder a bênção do Senhor. Daniel então resolve não comer dessa comida. Daniel resolve então comer da comida mais ruim, daquela comida mais feia, não é? Porque Daniel pensou o seguinte: aquilo que eu vou ter daqui para frente é 10 vezes mais, a minha inteligência vai ser 10 vezes mais, a minha vida com Deus vai ser 10 vezes mais, porque Daniel recebeu 10 vezes mais, porque ele sabia, irmãos, que aquela comida ali era oferecida a demônios, e ele preferiu então não se contaminar. Muitas vezes, irmãos, Satanás vai trazer a você um grande banquete. Muitas vezes o diabo vai trazer para a sua vida um banquete irresistível, que talvez você não vai conseguir resistir a esse banquete. Mas nós precisamos então discernir no Espírito. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O crente, irmão, o cristão, ele tem que se dominar em tudo. Primeiro, porque Deus disse que nós não vamos receber tentação que seja maior do que a nossa própria força. Isso é promessa de Deus para nossas vidas. Você sabe por que nós erramos? Porque nós não colocamos a palavra de Deus em ação nas nossas vidas. Nós nos esquecemos e achamos que nós podemos vencer pelas nossas próprias forças. Salmo capítulo de número 118, versículo de número 8, diz o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Algumas traduções dizem o seguinte: antes importa agradar a Deus do que aos homens. Irmãos, toda a decisão que nós vamos tomar, nós temos que saber que a decisão a ser tomada, será que ela vai agradar a Deus? Ou se eu estou tomando a decisão apenas para me agradar? Qual a decisão a ser tomada? É por isso que o cristão, o crente hoje, ele tem que ter a presença do Espírito Santo em sua vida, para que ele possa discernir. Discernir é estudar, discernir é avaliar a situação. Muitas vezes erramos porque não estudamos a situação, não vemos claramente. A nossa resposta, ela é imediata. Irmãos, primeiro porque nós sabemos que nós vivemos numa época do imediatismo, queremos as coisas na mesma hora, não esperamos o tempo de Deus. Daniel foi aquele que resolveu esperar o tempo de Deus, por isso Daniel não se contamina, por isso Daniel então ele se consagra. Primeiro porque quando ele percebeu que o decreto foi assinado pelo rei, Daniel fez o quê? Daniel foi orar, como fazia antes. Irmãos, como Neemias, tudo aquilo que Neemias fazia, Neemias colocava-se diante de Deus em oração, buscando a vontade de Deus para tudo e todas as coisas. Daniel também era este homem. Daniel tinha compromisso consigo ou com Deus? O compromisso de Daniel era com Deus. Daniel sabia que ele tinha que agradar a Deus,
Porque a pessoa, irmãos, que discerne as coisas, ele pensa no futuro, ele pensa lá na frente, não no agora. Ou seja, as conclusões que Daniel tira é que lá na frente ele iria ganhar. Ele poderia sim perder agora, mas ele iria ganhar na frente. Amém? Discerne todas as coisas, então. Você tem estudado as coisas que acontecem na sua vida? As situações que você tem passado? As tribulações que você tem enfrentado? As dificuldades? Você tem parado, irmãos, como Daniel, olhado para a situação, esperando que o Senhor resolva por ele, não ele resolvesse por o Senhor. Porque acontece conosco é o quê? Muitas vezes nós queremos fazer o papel que é de Deus. Nós queremos resolver as coisas pelas nossas próprias forças. Daniel nos ensina isso. A segunda atitude que nós vamos ver aqui é que Daniel influencia e se torna exemplo. Irmãos, Daniel, ele se tornou tão influente ao ponto do rei querer colocar ele como presidente de tudo ali, para governar tudo. Daniel conseguiu influenciar o rei. E nós temos influenciado quem? Você tem conseguido influenciar alguém no seu trabalho? Você tem conseguido influenciar alguém na sua família? Na roda social em que você participa? Nas festas? Como tem sido a nossa atitude perante as circunstâncias? É isso que nós temos que olhar, irmãos. Olhar para esses grandes homens da Bíblia e tirar dali exemplos para que nós possamos trazer para as nossas vidas. Como eu me espelho agora em Daniel, estudando a vida deste homem, como eu quero me parecer com esse homem. Irmãos, porque não é fácil. Apenas um menino de 15 anos, quando ele foi para lá, Daniel fica então cativo por um período de 69 anos. Durante esse período, Deus foi trabalhando com ele, Deus foi formando. Irmãos, não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Para que Daniel pudesse escrever este livro, levou 70 anos, depois dele liberto. E nós queremos, irmãos, as coisas assim muito rápido. E com Deus nada é rápido. É preciso passarmos por um processo. Tudo em nossa vida é um processo, não é? Tudo é um processo. Olha só, você se torna, irmão, aquilo que adora, você sabia disso? Daniel entendeu isso. Daniel entendeu que ele, servindo a Deus, adorando a Deus, ele seria cada vez mais parecido com Deus, para fazer diferença aonde ele estava. Irmão, tudo aquilo que você adora, você se torna. Isto é uma máxima. Se você está na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam, você acaba começando a zombar, começando a criticar. É interessante que Daniel, ele não se contamina, porque ele também escolhe as suas amizades. Daniel era aquele homem que não se enturmava com aquele povo que era indigno da presença de Deus, por causa de suas coisas. Daniel, ele então resolve ficar limpo, orando de manhã, orando à tarde e orando à noite. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Irmãos, olha só, a influência dele foi tão grande, que todos aqueles que influenciam e são exemplos, vão se tornar o quê? Inimigos de alguém. Daniel então ganhou muitos inimigos. Só para começar, Daniel ganha então 120 inimigos. Todos os pequenos governadores, todos os prefeitos ali então, começam então a persegui-lo, a tentarem achar alguma coisa na vida dele que pudesse então ser usado contra ele, para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse ser castigado. Aqueles sátrapas então, eles então percebem que não havia erro algum em Daniel.
eles então usam então a lei do próprio Deus de Israel para poder pegar, achar um jeito de poder pegar Daniel. Então eles chegaram diante do rei e disseram ao rei: ora, o Senhor que é majestoso. Eles então começam a puxar o saco, a bajular o rei, e começam então a falar: olha, o Senhor que é soberano, põe então 30 dias para que o povo não adore outro Deus, porque existem o povo aí, judeus, que estão adorando outros deuses. Como o Senhor é o maioral dos maiorais, o Senhor é o soberano, que nenhum destes aqui, por período de 30 dias, adore outro Deus a não ser o Senhor. Mexeram aonde com o rei Dário? Mexeram com o orgulho dele, não é? Mexeram então com o orgulho, e ele vai e assina. Só que quando agimos muito pela emoção, irmãos, pelo orgulho, nós não sabemos o que fazemos. Ele não sabia, ele não está lembrando do seu melhor amigo, e ele então sanciona e assina. Ou seja, para aqueles sátrapas, para aqueles prefeitos e presidentes, ele então assina ali então a carta de morte de Daniel, porque eles sabiam que Daniel iria continuar orando. Irmãos, só que eles foram tão sutis, e olha o que o Espírito Santo nos revela, de que por que os sátrapas, por que todos aqueles pediram para que a morte fosse na cova dos leões? Quem poderia me dizer? Porque eles já tiveram uma experiência. Os 3 amigos dele foram jogados aonde? Na fornalha, não foram? A experiência de terem visto então não 3, mas 4, aonde o quarto era diferente. Eles sabiam que ali era um anjo, era Deus, era o Senhor Jesus Cristo ali com aqueles homens. E eles sabiam que se jogassem Daniel na fornalha, o Deus de Israel viria e o salvaria da mesma forma. Por isso eles articulam então um outro tipo de morte, porque os leões eram famintos, eram leões ferozes. Armaram armadilha então. Irmãos, muitas vezes os nossos inimigos vão armar armadilha para nós também. Mas nós temos que entender que até o próprio Jesus já profetizava isso, que nós seremos o quê? Perseguidos. Irmãos, nós seremos perseguidos. Se você está com Jesus, achando que você não vai receber da parte de alguém algum tipo de perseguição, você está muito enganado. A Bíblia diz: tendes por grande alegria o quê? Seres perseguidos por causa do meu nome. Nós vamos ser perseguidos como Daniel foi perseguido. Só que a resposta de Deus, ela vem. Irmãos, então Daniel, ao receber essa notícia, ele vai para sua casa, ele sobe no seu quarto, que era em cima, a janela já estava aberta para onde? Para Jerusalém, aonde ele orava sempre para Jerusalém, porque Daniel estava orando para que Deus voltasse os seus olhos para Jerusalém e libertasse o seu povo. Olha o que o Salmo vai dizer. Irmão, o Salmo vai dizer o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. A Bíblia diz, irmãos, para que nós possamos também orar pela paz de Israel. O pastor Antônio já pregou isso. Você quer receber mais bênçãos de Deus? Comece a orar pela paz de Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Daniel, então, ele vai preso, porque depois que o rei fica sabendo, muito triste ainda, ele quer tirá-lo daquela enrascada, ele quer poupá-lo da morte, mas como eles disseram: olha, você não pode fazer isso, porque pela lei dos medos e dos persas, a lei não pode ser revogada. O Senhor sancionou, então não pode mais. Então o rei manda chamar Daniel. O rei então manda chamar o melhor amigo que ele teve agora, porque Daniel se tornou o melhor amigo do rei, aconselhador do rei, amigo do rei e praticamente irmão do rei. E diz para Daniel: olha,
que o teu Deus te livre. A esperança também do rei é para que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, pudesse também salvá-lo. E Daniel então é jogado na cova dos leões. Irmãos, a terceira atitude na vida de um homem que não se deixa contaminar é que Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Deus honra Daniel de tal forma. Existe um escritor, há algum tempo atrás eu li sobre ele, e ele dizia que se pudesse imaginar como seria o momento de Daniel ao entrar na cova dos leões, ele ali, dando os primeiros passos ao entrar, a pedra então colocada no buraco, tampando ali, grande escuridão, que já era tarde, se formou ali naquela cova. Ele diz que imaginava Daniel dando os seus primeiros passos. Medo, resistia, porque ele era homem. Que homem não vai temer ali na frente de leões? Mas o medo não impediu dele confiar em Deus. O medo não impediu dele crer em Deus, porque a vida dele pertencia a Deus. Ali, irmãos, então ele imagina caminhando sem enxergar nada. Ele para ali, começa a ver vultos passando ao seu redor, leões passando ao seu redor. Ele então fecha os olhos, toca em uma pedra, para, ajoelha e começa então a orar. Ele sente então ali um bafo de um animal feroz nas suas costas. Imagine comigo, um leão ali cheirando a Daniel. Daniel então, suando frio, creio que ele estava ali morrendo de medo, mas suando frio. Então ele continua a sua oração, entregando a sua vida a Deus, porque a vida dele pertencia a Deus. Ele então, cansado, tenso, exausto pela situação, se assenta. A noite vem chegando, a madrugada vem chegando, e ele começa então a cansar. Ali então ele percebe que agora um dos felinos assenta, deita do seu lado. E ele então espera a morte. Só que a morte não vem. Ele então leva a sua mão para tocar e toca na juba de um grande leão feroz. Irmãos, nas nossas tribulações, os nossos problemas que enfrentamos nas nossas vidas, até as feras e os homens se dobram diante de Deus. Deus não permite que nós sejamos tocados. Deus, Ele vem com o anjo dEle e cuida de nós, porque nós somos filhos, nós somos escolhidos, nós somos eleitos. Então, irmão, todos aqueles que falam mal de você, fique tranquilo, Deus vai fechar e vai calar a boca daqueles que falam mal de você. Aleluia! Irmãos, com Deus é assim. Só não deixamos Deus agir porque nós queremos a nossa vingança, a nossa justiça própria, e não colocamos diante de Deus para que Deus se vingue. Fazemos o trabalho de Deus e não deixamos Deus trabalhar. O Salmo 34, versículo 7 diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmão, Deus tem colocado um anjo ao seu redor, você sabia? Irmãos, eu oro todos os dias: Senhor, dê poder a este anjo que me guarda. Irmãos, se você pudesse observar com os olhos espirituais, um dia eu vi uma imagem aonde um cristão andando, indo para a igreja, ali existia anjos lutando com demônios, porque os anjos estavam protegendo o filho, o servo do Deus Altíssimo. Nós temos que enxergar, irmãos, com olhos espirituais. Nós temos que buscar discernimento com Deus. Você sabe quem tem discernimento? Quem tem intimidade com Deus, porque Deus dá entendimento. Aquele que busca se identificar com o próprio Jesus. Irmãos, as nossas orações têm que ser assim:
Senhor, eu quero ter o teu caráter, eu quero enxergar como o Senhor enxergou, eu quero amar como o Senhor amou. Irmãos, se nós procurarmos parecer cada dia mais com Jesus, nós vamos mudar a nossa cidade, vamos mudar o nosso bairro, vamos mudar a nossa família, nós vamos mudar aonde nós estamos, o nosso trabalho. Mas o importante é sempre lembrar que nós não podemos nos deixar nos contaminar com aquilo que o mundo tem nos oferecido. Nós temos que aprender, irmãos, a transformar a nossa mente dia após dia, porque a palavra diz para que nós não o que a palavra diz? Conformarmos com este mundo, com este século. Irmãos, a igreja tem se conformado. A igreja tem se conformado. As coisas do mundo têm entrado com tanta facilidade na igreja. As coisas do mundo têm penetrado com um poder tamanho. Os crentes não estão vendo isso. Irmãos, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com o meu irmão. Esses dias eu estava conversando, falando sobre a questão da sensualidade na igreja. Irmãos, irmãs, despertem. Irmãos, despertem. Você não é instrumento de sensualidade, você é instrumento de honra. Nós somos criados para adorar esse Deus maravilhoso. Irmãos, eu vejo o amor de Deus todos os dias. Deus é tão maravilhoso que hoje você poderia estar viajando, você poderia estar descansando, porque é feriado, e tem muita gente que tira férias até da própria igreja. Não estou de férias, então não vou na igreja. Não, hoje é feriado, eu vou ficar aqui descansando, assistindo um filme. Assim estamos sendo contaminados pelo mundo, porque o mundo aí fora prega o quê? Que você possa ser feliz, que você possa consumir aquilo que você quer, porque a felicidade está no seu prazer. A Bíblia diz que o nosso prazer está na lei do Senhor, não na lei deste mundo. Irmãos, a volta de Jesus está próxima. Se formos observar os acontecimentos, a volta de Jesus está muito próxima. Por isso que nós somos provados, a nossa fé é provada dia após dia. A fé de Daniel foi provada, e que provação, irmãos. Nós não fomos colocados em covas, nós não fomos jogados em cisternas, nós não passamos por desertos como eles passaram, mas cada um de nós tem os nossos problemas peculiares a nós, a cada um de nós. É aquilo que me pertence. Irmão, o problema que eu tenho não é um problema que você tem, porque talvez o problema que eu tenho você não consiga suportar. Talvez o problema que você tem, eu não consiga suportar, porque você é mais forte que eu. É por isso que Deus dá a cada um tipo de problema. Você sabe por que os problemas sobrevêm às nossas vidas? Para nos moldar. Nós só lembramos de Deus quando estamos com problemas. Fica tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. A nossa tendência é nos afastar de Deus. Eu creio que é por isso que Deus deixou sempre problemas na vida desses grandes homens, para que tornassem exemplos para nós. Agora, irmãos, nós temos tornado exemplo para quem? Para quem você tem se tornado exemplo? Eu tenho me perguntado para quem eu tenho me tornado exemplo. Eu tenho me perguntado se eu tenho sido deixado contaminar por tantas coisas. Irmãos, eu passava grande parte do meu tempo em frente a uma televisão. Lixo, comendo lixo. Quem come lixo, arrota lixo. O que nós temos alimentado?
Que nós sejamos como Daniel. Que nós sejamos homens e mulheres que vão impactar a nossa sociedade através da nossa fidelidade com Deus, porque Daniel foi fiel do princípio ao fim, irmãos. Daniel, quando escreve esse livro aqui, ele estava com mais ou menos 85 anos, livre agora, e escrevendo esse livro, porque nunca deixou de crer. Até mesmo o rei Dário creu no Deus. Irmãos, ele contagiou tanto o rei, que um homem que não conhecia a Deus, foi para casa jejuar, e ele não conseguiu dormir. Agora, um homem que não conhece o Deus de Israel, o nosso Deus, ele jejua, e nós? Como é que nós temos nos portado? Que nós não deixemos ser contaminados pelas coisas que estão nos oferecendo aí no mundo. Irmãos, Satanás, ele é muito astuto. Quando você resolve tirar férias de Deus, Satanás está com um barco pronto para você. Todas as vezes que você quer tirar descanso de Deus, ele está pronto com uma carruagem para te levar. Por isso nós não podemos brincar com Deus, como Daniel não brincou com Deus. Daniel em momento algum brincou com Deus, porque Daniel levava Deus muito a sério. E nós, irmãos, muitas vezes estamos brincando com Deus, de sermos crentes. Quero pedir para que você feche os seus olhos.